Bonjour à Francesados. Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Time Brasil. Et je suis Émile, je suis français. Team França. E se você está nesse vídeo é porque você já se perguntou, está se perguntando: será que é melhor aprender francês com um nativo ou com um brasileiro? Exatamente, eu também tinha essa dúvida quando eu comecei a aprender francês. Qual será o melhor professor? Qual será que vai me dar as melhores informações? Qual será que vai passar as informações da melhor maneira? E é por isso que a gente fez esse vídeo pra você. Então, neste vídeo a gente vai fazer uma competição e cada um vai te mostrar os pontos positivos de aprender com brasileiro ou aprender com nativo. Mas antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever no seu canal de francês Afrancesados e também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos. C'est parti? Allons-y! Vamos entrar na competição. Primeiro ponto forte de aprender com professor nativo é que on ne remplace pas une vie entière en français. A gente não substitui uma vida inteira em francês. Le professeur natif a un accent parfait. O professor nativo tem um sotaque perfeito, une prononciation parfaite, uma pronúncia perfeita. Então, com certeza, você vai ter um modelo ideal no qual se basear para pronunciar francês. Só que, por outro lado, o professor brasileiro, ele já aprendeu francês como você quer aprender. Então, se ele já aprendeu francês, ele sabe exatamente os truques que você precisa para conseguir imitar a pronúncia francesa. Afinal, ele fala português também e passou pelo processo que você vai passar para aprender o francês. Pois é, você tem, em verdade, o sotaque perfeito em francês. Então, se eu tenho o sotaque perfeito em francês, eu falo quase como uma francesa, eu consigo passar para você muito melhor do que Emília. E mais do que isso, o professor brasileiro não só vai te ensinar os truques em relação à pronúncia, ele também vai te ensinar os truques, as melhores dicas e conselhos para você não passar pelas dificuldades que ele passou quando ele aprendeu francês. Afinal, ele sabe os obstáculos e as dificuldades que ele passou para conseguir falar francês. Ele vai te ajudar a não passar por isso ou a passar por isso de uma forma muito mais leve. Então, eu acho que a gente ganhou um ponto agora para o time brasileiro. França! Tá bom, você empatou. Mas agora eu quero saber como você vai rebater o que vou dizer agora. O professor nativo, eu conheço de forma profunda a cultura do meu país. Eu tenho os códigos culturais, o comportamento, os gestos, os trejeitos também. Eu sempre estou ligado com a cultura francesa, ligado com a minha família, os meus amigos, então fico atualizado. Então eu posso transmitir a meus alunos como se comportar de um jeito adequado na França, por exemplo. Só que por outro lado, um professor brasileiro como eu, por exemplo, que já morou na França ou morou na França por muito tempo, ele tem a experiência intercultural. Quer dizer que ele já chegou na França e provavelmente ele já bateu com a cara na porta, já passou vergonha por lá, porque acabou usando um código cultural que ele usaria no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro lugar, e que na França não funciona. Então, se ele já sofreu na pele, ele vai ajudar o aluno dele a não passar por isso, a não passar vergonha, a não passar por um mal educado e a entender nos mínimos detalhes as diferenças entre a cultura, o comportamento, o gestual do Brasil e da França. Então, intercultural é melhor e agora é um ponto para o Brasil. Pois é, mas eu também morei no Brasil, então eu tenho também essa experiência intercultural. Tá bom. França! Pontos empatados. Eu agora que vou começar com um ponto forte do professor brasileiro, porque eu acho que a gente tá ganhando essa competição. Não! 2-2. E aí, por quê? O que é que o professor brasileiro tem a mais que o professor nativo francês ou canadense não tem? Ele consegue passar o conhecimento e o que ele sabe de forma muito mais clara. Por quê? Porque ele conhece de forma profunda as estruturas das duas línguas. Então ele vai te passar as estruturas do francês que para ele não fariam muito sentido em português, porque ele conhece o português como você, porque é a língua nativa dele. Então ele vai conseguir pegar essas estruturas e te passar de forma mais direta. O que o francês, para ele, é uma coisa totalmente natural, para ele tudo é natural, ele vai te
jogar os conhecimentos na bom, sua cara. Tá bom. Eu também falo português, não tem problema com isso. Mas a coisa especial que eu tenho é que eu tenho o francês da vida real, o francês do cotidiano, do dia a dia. Não é o francês que você vai achar nos livros só falando de gramática. Você vai ter o francês nativo da vida real. Mas isso eu também tenho, porque eu já morei muito tempo na França. Já faz 5 anos e eu moro aqui agora. Então, esse ponto você perdeu e não valeu, ao menos não para mim. Vamos parar com essa briga, com essa competição. Acho que você entendeu que cada um dos professores nativo e brasileiro tem vantagens que o outro não tem. Exatamente, os dois têm pontos positivos. Bandeira branca, vamos parar a briga. Mas claro que a solução ideal é você ter os dois professores, um nativo e um brasileiro ao mesmo tempo, que vão conseguir te passar todos esses pontos positivos e que vão te fazer aprender francês da melhor forma possível. Mas é raro, é muito difícil você conseguir ter dois professores ao mesmo tempo, né? Mas com a gente eles têm, né? Ah, é com a gente vocês têm, então... Então por que escolher? Então, para concluir, o que é o mais importante é você ter um professor dedicado, que tem uma metodologia eficaz, que tem uma pronúncia perfeita, que tem conhecimentos culturais e que consegue te passar todas as informações que você precisa para se virar, para se comunicar na França ou num país francófono de forma eficaz, sem que você perca tempo com coisas inúteis e te passar tudo isso de forma pedagógica, sem aquela chatice, sem aquele lenga-lenga, sem ficar se atendo a coisas que não são úteis. Então, isso é importante, anota aí e tenha isso em mente quando você for escolher o seu professor de francês. Agora a gente queria continuar essa conversa aqui nos comentários. Na sua opinião, qual é o melhor? E ter um professor nativo, um professor brasileiro ou os dois? Ah, e se você está convencido que ter os dois professores é a melhor opção, dá uma olhada aqui no link que está na descrição ou aqui no izinho. A gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine! Salut! Pois é, mas eu também, Morena. Eu já